Boa tarde, senhores, tudo bem? Dando continuidade à nossa resolução da prova do IME de 2019, vamos resolver agora as duas outras questões de cálculo que tem, a 34 e a 39, beleza? Vamos embora. Deixa eu ler a questão para vocês aqui, só um minutinho. Questão 34. Questão 34. É requerido que fazendas produtoras de leite bovino controlem a acidez do leite que está aguardando o processamento. Essa acidez é resultante da conversão da lactose em ácido lático, a ácido 2-hidroxipropanoico, por ação de micro-organismos. Aqui nós temos a conversão da lactose com a água em ácido lático. E agora a gente fala, um fazendeiro decidiu fazer um experimento para determinar a taxa de geração de ácido lático no leite armazenado. Retirou uma amostra de 50 ml de leite, cuja concentração do ácido lático é de 1,8 gramas por litro. Então você percebe que isso é no início, antes de passar o tempo, né, que fala assim, ó, e depois de 3 horas utilizou 40 centímetros cúbicos, vamos traduzir isso para ml, de uma solução de 0,1 molar de hidróxido de sódio para neutralizá-la. Então, quando ele fala a concentração em gramas por litro, é antes de passar o tempo de 3 horas. Portanto, o que você sabe? Que depois do tempo de 3 horas, essa concentração de ácido lático ela vai aumentar, então eu tenho que fazer a subtração do final com esse 1,8, né, ou 1.800 miligramas por litro, para saber qual vai ser a quantidade que aumentou, para saber a taxa de aumento. Então, a primeira coisa que você vai anotar são os dados. Volume do leite, que foi dado, né? O volume do leite, que é 50 ml. A concentração do ácido lático, que eu vou chamar de AL, no início, que é 1,8 gramas por litro. Isso daqui é no início. Depois o tempo, 3 horas. E depois 40, depois a base, né? Que de base eu vou ter 40 ml e 0,1 molar. Tudo bem? Essa base, no caso, é o NaOH. Ele quer saber a taxa. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu anotar uma coisa aqui que é importante. O ácido lático, a massa molar dele é 90 gramas por mol, tá? Isso na prova você já vai conseguir calcular, porque eles fornecem essas informações. Lógico, não do ácido lático, né? Mas os números, desculpa, as massas para você conseguir fazer o cálculo da massa do ácido lático. Então vamos lá. Primeiro de tudo, na resposta do exercício, o tempo não foi dado em horas, foi dado em segundos. Então eu transformo isso para segundos. Isso vai ser igual a 10.800 segundos. Outra coisa também que é importante observar, não está em grama, está em miligrama. Então eu sei que eu vou ter que retirar essa quantidade, só que não em grama, em miligrama. Ou seja, 1.800 miligramas por litro. Agora eu vou ter que achar qual é a quantidade em gramas por litro ou miligramas por litro de final que eu vou ter de ácido lático subtraído do início. E acabou o exercício. Vamos lá. Ele fala que ele utiliza essa quantidade aqui de base para poder neutralizar. O NaOH, quando você dissocia ele, por ser uma base, ela é uma base, um composto iônico, ele vai ter o quê? Na mais OH-. Isso significa dizer o quê? Que a concentração de OH- vai ser a mesma que a concentração de NaOH. Então não tem problema nenhum você já utilizar a concentração que foi dada. Então vai ser 0,1 mol por litro. Portanto, vai ser a concentração de OH- para neutralizar. Quando eu neutralizo, essa concentração de OH- tem que ser a mesma que a concentração de H+. Então,
concentração de H+. Isso tem que ser igual. Na verdade, o que acontece? Não é a concentração que é igual. Existem exercícios que essa coincidência acontece, mas tomem cuidado. O número de mols de OH- tem que ser o mesmo que o número de mols de H+, não a concentração. Eu falei isso porque muitas escolas é comum perceber essa gíria, mas essa gíria está errada. O número de mols de OH- tem que ser o mesmo que o número de mols de H+, porque são quantidades iguais e não concentrações iguais. Essas quantidades iguais que permitem a neutralização. Então, corrigindo, ao invés de eu ter a concentração, não é a concentração. Tudo bem? É o número de mols. Beleza? Tendo o mesmo número de mols, agora a gente consegue trabalhar. Eu sei qual é o volume que eu tenho e qual é a concentração de OH-. Portanto, eu sei que o número de mols de OH- vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 3. Isso daqui em litros, né, que eu estou fazendo, vezes o 0,1 mol. A hora que eu faço essa igualdade, eu percebo que eu tenho 4 vezes 10 a menos 3 mol. Como eu sei que essa quantidade tem que ser igual, então eu já consigo determinar qual é a concentração de H+. Por quê? A concentração de H+ vai ser igual ao número de mols de H+ sobre o volume. Tudo bem? O volume do ácido lático é 50 ml. Está aqui em cima. Então vamos transformar isso. Vai ser 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 50 vezes 10 a menos 3. Corta. Portanto, a concentração de H+ vai ser igual a 0,08 mol por litro. Tudo bem? Bom, eu sei que o ácido lático, pela fórmula que foi dado no exercício, vai liberar só um H+. Então a proporção ela vai ser a mesma. Estou olhando aqui no tablet qual que é a composição, qual que é a estrutura molecular. E como a gente consegue perceber, só vai liberar um H+. Com isso, a gente pode extrapolar o seguinte. Aqui eu tenho 0,08 mol em 1 litro, certo? Então o que a gente sabe? Que a concentração do ácido lático vai ser igual à concentração de H+, que é igual a 0,08 mol por litro. Em 1 litro, o que eu sei? Eu tenho 1 mol de ácido lático, eu sei o quê? Que eu tenho 90 gramas. Em 1 litro eu vou ter quanto? 0,08. Isso quer dizer quantos em gramas? Quando você faz esse cálculo, você vai chegar em 7,2 gramas de ácido lático. Só que é 7,2 gramas em quantos litros? Em 1 litro. Portanto, eu sei o quê? Que a concentração que eu vou ter de ácido lático é 7,2 gramas para cada litro. Ele quer saber o quê? Ele não quer saber qual é a taxa. Esse aqui é no final de 3 horas. Certo? Então vamos transformar isso para miligramas. A taxa vai ser igual a 7.200 miligramas menos 1.800 dividido pelo tempo em segundos, que dá 10.800. Tudo bem? A hora que você faz essa conta, você vai perceber que é 5.400 sobre 10.800. Ou seja, a taxa vai ser igual a meio miligrama por litro vezes segundo. Acho que é essa a resposta, né? Ou seja, a resposta dessa questão 34 é a letra C. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Não foi um exercício difícil. Aqui eu fiz questão de mostrar alguns erros que acontecem para vocês não cometerem mais esse tipo de erro
Porque o que poderia dar errado é justamente nessa parte, quando as pessoas, quando os alunos às vezes esquecem que na verdade é a quantidade que tem que ser igual entre o H- e H+ para neutralizar e não a concentração. Existem situações que a concentração e o número de mols se coincidem, só que são raras, são assim, são coincidências que eles forçam para dar os cálculos mais exatos, mas isso não costuma acontecer. Então sempre tomem cuidado. O termo correto é esse daqui. Tudo bem? Agora vamos para a questão 39. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer a 39 junto, porque a 39 ela é bem facinha e ela é curta. Então a gente já consegue matar as questões de cálculo do INE. A luzinha tá bem suja, né, gente? Mas faz parte. Questão 39. Questão 39 fala o seguinte. Deixa eu ligar aqui o tablet. Quanto à precipitação do hidróxido férrico, KPS igual a 1 vezes 10 a menos 36, em uma solução de 0,001 molar de íons ferros 3+, é correto afirmar que... Daqui ele fala sobre pH e pOH, tá? Vamos lá. Primeiro, o KPS é 10 a menos 36. Quando ele fala hidróxido férrico, é uma nomenclatura que não é muito comum de ser utilizado, tá? Mas esse ICO aqui, lembre-se da quando você vai dar o nome à base e você tem que ver o NOx dele, né? Se o NOx, o maior NOx possível, recebe ICO no final, o menor NOx recebe oso. Então, se fosse ferro 2+, seria hidróxido ferroso. Se fosse ferro, como é ferro 3+, é hidróxido férrico, pois o NOx dele é o maior. Então essa é uma regrinha que tem, que não é muito comum mais de ser utilizado, mudou isso. FUVEST, Unesp, Unicamp não costumam mais colocar questões desse tipo, mas como a gente está falando de uma instituição militar, ainda mais focada em química, esses termos são corriqueiros, então acontece mesmo. Hidróxido férrico, ele é FeOH3. Lógico que no exercício já fala do ferro 3+, então você não precisaria decorar. Mas se não tivesse falado, vocês teriam que saber essa informação. Então eu já sei que o hidróxido férrico é o FeOH3, tem o KPS, sei que a concentração do ferro 3+, é igual a 0,001, tudo bem? E agora ele quer saber as relações de pH e pOH. Bom, antes de mais nada, vamos botar isso aqui para ionizar, vai ficar, para dissociar, perdão. Vai ficar como? Ferro 3+, mais 3OH-. Beleza. Vamos montar o KPS disso. O KPS disso vai ser a concentração do ferro 3+, vezes a concentração do OH- ao cubo. Aqui, como ele está no seu estado sólido e basicamente não altera sua concentração de solubilidade, a gente não coloca embaixo aqui, tá? O KPS é só esse. Então vamos lá. O KPS vale 10 a menos 36. Concentração do ferro foi dada, que é 0,001. E eu tenho a concentração do OH- ao cubo. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar aqui, o OH- vai ser igual a... Esse 0,001 passa dividindo, vai ficar 10 ao cubo aqui, né? Vai ficar 10 a menos 33. Tirando a raiz cúbica disso, eu sei que o OH-, ele possui uma concentração de 10 a menos 11. Ou seja, o seu pOH é igual a 11. Certo? Lembrando daquela relaçãozinha que pH mais pOH é igual a 14,
Portanto, seu pH é igual a 3. Tudo bem? Nessa situação, o que você tem? Solução saturada. Certo? Se eu diminuo essa concentração, eu tenho uma insaturação. Por quê? Eu estou colocando menos do necessário para deixar a solução saturada. Portanto, o que acontece? Se ao invés de, vamos supor que aqui seja 10 a menos 12. Se aqui for 10 a menos 12, o seu pH vai ser 2 e o pOH vai ser 12. E nessa situação eu tenho o quê? Uma insaturação. Uma solução insaturada. Não confunda insaturação de ligação dupla para cadeia carbônica, tá? Aqui eu estou falando de solução insaturada. Solução insaturada para pH 2 e pH igual a 12. Portanto, como a resposta fala, ó, vamos analisar. Agora você já fez uma análise, como que vai ficar, ó. Independe do pH, errado. Se você diminui o seu pH, você deixa ele insaturado. Ocorre somente na fase do pH alcalino? Não. Ocorre somente na fase de pH ácido? Não. Porque você pode alterar essas quantidades. Se o pH for 7, por exemplo, ele vai ser um pH neutro e mesmo assim vai acontecer vai acontecer a solução saturada, só que a diferença é que você vai ter muito mais aquilo que é necessário. E depois não ocorre para pH menor do que 3. Exato. Por quê? pH menor do que 3, vamos chutar pH igual a 2. E isso significa dizer que eu vou ter 10 a menos 2 H+, ou 10 a menos 12 OH-. É uma quantidade menor do que eu preciso para deixar a solução precipitada. Portanto, a alternativa correta para esse exercício é a letra D. Beleza? Então, gente, essas foram as questões de cálculo do IME. Tem bastante questão teórica também interessante para se resolver. Caso vocês queiram, eu posso, né, trazer elas para vocês. Preciso só ter um respaldo, né, uma ideia do que vocês querem. E também, olhando assim por cima, eu vi que tem questão ali teórica que também envolve um pouco de cálculo e que eu posso misturar os dois se vocês quiserem, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas duas questões. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários. Tentei ser o mais claro possível. Espero que vocês tenham entendido. Então, bom descanso a todos, bons estudos e é nóis. Beijão.